Mas do começo ao fim, ele sempre é comentado. Mas sabe o que é lindo? Só existe 2 comentários acerca de Mordecai que são expostos para todo mundo. Só existem 2 comentários na Bíblia que envolve o nome de Mordecai, que é uma questão de levar para todo mundo saber. Porque todas as outras vezes ele é falado, ele é lembrado, ele aparece na história, mas ele aparece por trás dos bastidores. Pastor quando você vai ler, você percebe que ele adota a filha que tinha perdido o papai e a mamãe e não diz nada a ninguém. Que ele começa a cuidar e educar essa mulher, essa criança que se tornaria uma linda mulher, que se tornaria uma linda rainha, mas ele não fala nada para ninguém. Quando aparece a oportunidade dela ser aprovada no concurso para ser rainha, ele estava lá, mas ninguém sabia que ele era tio de Esther. Ele sempre está por detrás dos bastidores. Diga assim: mesmo de trás dos bastidores, ele fazia o seu papel. Isso nos chama ao questionamento. Quem nós somos e o que nós fazemos só tem valia se os outros verem, ou eu faço importando para o que Deus está vendo? Eu tenho uma palavra para você. Você pode estar sendo provado e não estar sendo aplaudido. Você pode ainda não ter chegado ao lugar que você gostaria de chegar. Você pode até já ter se questionado: por que eu ainda não fui reconhecido ou reconhecido? Eu quero te dizer que o Deus de Esther, o Deus de Mardoqueu e o Deus da Bíblia Sagrada é o Deus que vê as ações e o trabalho de quem está por trás dos bastidores. Ei, não é o holofote que vai te dizer, quem você é. É Deus que vai ver quem realmente nós somos. E quem este homem é para ser um homem honrado por Deus? Primeiro, ele tem algumas atitudes que eu preciso chamar a sua atenção. E eu quero de forma rápida falar sobre algumas características de Mardoqueu que lhe fizeram ser honrado por Deus. Um homem que sempre esteve por trás dos bastidores, mesmo quando merecia ser aplaudido, ele foi honrado por Deus. Por que, pastor? Porque havia uma ocasião que ele livrou o rei de ser assassinado. Ele estava no pé do palácio, justamente para dar uma assistência a tudo ali que estivesse acontecendo para a sua sobrinha, que ninguém sabia que ele era parente dela, que era a rainha. Enquanto ele estava no pé do palácio, ele ouviu 2 servos do rei maquinar um plano terrível para matar o rei. E mesmo por trás dos bastidores, ele poderia ter se omitido e ter dito: o problema é do rei, não é meu. Mas ele foi lá, contou o problema. Agora imagine comigo, um homem desconhecido que estava ali de forma obrigatória, ele não tinha mudado para lá porque quis, ele tinha sido levado cativo para lá, ele agora resolve salvar a vida do rei que lhe trouxe escravo para aquela cidade. Isso era um perigo muito grande, porque se eles não conseguissem provar a história dele, ele ia morrer facilmente. Mas mesmo correndo o risco da morte, ele não desistiu de fazer o que era correto. A Bíblia diz que ele contou o plano, o rei foi salvo daquela emboscada e os homens pagaram o preço por causa daquele plano terrível. Mas mais uma vez, esse homem Mardoqueu foi esquecido na história. E deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a história da vida vai acumulando situações e vão nos levando para um cantinho de esquecimento. Quantas vezes nós já não
nos sentimos inúteis? Quantas vezes nós já não nos sentimos sem utilidade em determinada situação ou lugar? Quantas vezes nós já não nos sentimos uma pessoa invisível? Isso é lindo, sabe por quê? Porque isso traz esperança para o meu coração, e eu quero que você sinta essa esperança nessa noite. Você pode estar sendo invisível para o sistema, você pode ser invisível para os governantes, você pode ser invisível até dentro da sua casa, você pode ser invisível aqui na igreja, entra, sai, participa de um culto, de outro, ninguém te vê, mas diante de Deus não tem nenhum de nós que seja invisível. Ei, Deus vê o teu levantar, Deus vê o teu deitar, Deus vê a sinceridade do teu coração, Deus vê o que tem na tua vida, e diante de Deus você não é invisível. Mas vamos lá, o que fez esse homem ser honrado por Deus, mesmo sendo invisível para o sistema? A primeira característica de Mardoqueu é a característica da fidelidade. Diga assim, ele era fiel. Ele era fiel ao ponto de reconhecer a quem deveria ser destinada essa fidelidade dele. Fidelidade é permanecer leal, é permanecer com caráter, sincero, confiando, mas também não se desviando do propósito. Havia um homem que a história vai dizer que se levanta terrivelmente contra Mardoqueu. Esse homem se chama Amã. Amã, ele chega num patamar de exaltação. Amã, ele consegue ser a segunda pessoa no reinado de Assuero. Ele consegue ser um homem que é porta-voz do reino para toda aquela nação. Amã chega ao ponto de receber o anel do rei para decidir as coisas acerca das leis e das determinações do rei. Sabe o que é que acontece? Amã, ele queria ser reverenciado por todos. Quando chega no capítulo 2, se você voltar no capítulo 3, se você voltar um pouquinho, você vê que Amã, quando passava, no capítulo 3, no versículo de número 2, quando ele passava, os súditos do reino se ajoelhavam ou se prostravam para reverenciar Amã. E sabe como é que ficava o nosso Mardoqueu? Ele ficava em pé. Ele não se prostrava. Por que ele não se prostrava? Porque ele era de uma nação que tinha recebido uma lei que somente diante de Deus se prostrarás, e a nenhum outro adorarás. Ele era dos filhos de Deus que, embora estivesse pagando o preço por uma consequência de pecado da nação, mas ele tinha no seu caráter a firmeza e a fidelidade, que ele não poderia se prostrar diante de Amã. Amã representava a maldade, Amã representava a crueldade, Amã representava a incredulidade, Amã representava a soberba, representava alguém que queria ser elevado ao mais alto topo da história. Era Amã. E Amã fica indignado porque Mardoqueu não se prostra. Deixa eu te dizer uma coisa. Para sermos honrados por Deus, precisamos entender que a fidelidade nossa para com Deus vai fazer total diferença. O mundo constantemente vai nos apresentar situações, desejos, vontades ou até apertos para nós se prostrarmos. Ei, deixa eu te dizer, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena se manter de pé diante das propostas do mundo para não desonrar o nome do Senhor. Não se enganemos, irmãos, Satanás é sagaz, ele é tão sagaz e mau caráter, ele é tão obstinado de um jeito que ele tentou induzir o próprio Cristo a se
prostrar diante dele. Ele disse: se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena ser fiel, mesmo que as propostas sejam grandes, para você desonrar a Deus, desonrar a sua família e quebrar o seu caráter no meio. Mardoqueu entendeu que ele precisava ser uma pessoa sincera, mas isso iria lhe custar muito caro. Sabe por quê? Porque Amã ficou indignado com ele. A Bíblia vai mostrar um ódio que Amã começou a desenvolver, um ódio não só contra Mardoqueu, mas um ódio contra todos os judeus. Esse ódio é visto quando ele diz para o rei: ó rei, permita que a gente lance um edito real para pegar todas aquelas nações que não te honram, que não te reverenciam, que não estão seguindo os teus passos como deveriam. O rei, na inocência, tirou o anel de autoridade, deu para Amã. Amã fez uma carta para que todos os judeus fossem assassinados. Diga assim: a fidelidade, pode ser a fidelidade, vai encontrar muitas dificuldades. É difícil, porque se fosse fácil, todo mundo era fiel. Se fosse fácil, todo mundo era honesto. Se fosse fácil, todo mundo honrava a Deus. Mas deixa eu te dizer, em Cristo Jesus é possível. Sabe por quê? Porque a força que te falta, Ele tem para te dar. A graça que te falta, Ele tem para derramar sobre você. A dificuldade que você tem, Ele pode te ajudar a vencer. Mas Ele não tinha só essa fidelidade, Ele tinha também a coragem. Porque para ser fiel, tem que ter coragem. Como assim, pai? Após ele não se dobrar diante de Amã, sai essa carta com o anel do rei, dizendo que todos os judeus vão morrer em época tal, no dia tal, que qualquer cidadão poderia matar um judeu. Mesmo diante dessa grande ameaça, Mardoqueu não mudou quem ele era. Coragem significa enfrentar o perigo, mas não com a confiança na sua própria força, porque a tua força e a minha força para enfrentar os perigos que se levantam diante da minha vontade de servir a Deus é insuficiente, mas a tua força e a minha força tem que ter combustível da fé. Ei, o maior corajoso não é o que enfrenta o bandido, o maior corajoso não é o que se arma e sai na rua para matar alguém, o maior corajoso não é alguém que sai altas horas da noite para fazer estripulia ou alguma coisa errada. Não, o maior corajoso é aquele que diz: Senhor, eu vou confiar em Ti, mesmo que as coisas estejam difíceis. Deus nos chama todo dia para nos honrar, mas Ele só consegue nos honrar, não por insuficiência, mas por preceitos bíblicos, se nós tivermos coragem. Pastor, o que é que eu preciso ter? Coragem. E esse texto é tão forte, sabe por quê? Porque em toda a Bíblia Sagrada você percebe Deus chamando aqueles que vão lhe servir e diz: tem coragem. Josué, ser forte e corajoso. A luta vai ser grande, mas tenha coragem. Olha o texto, coloca o texto aí de Salmo 31, versículo 24. Olha a palavra do Senhor para mim e para você. Está apertando, está difícil, está pesado. Tenha coragem, continue crendo. Um dia da honra vai chegar na tua vida e na tua família. Colocou aí? Salmo 31, verso 24. Sim? 1, 2, 3. Se esforce,
com coragem.